materna é o primeiro idioma aprendido por um indivíduo. Ela também é chamada de idioma materno, língua nativa ou primeira língua. É aquela falada no país em que a pessoa nasceu e aprendeu a falar. Por essa razão, a língua materna será aquela de maior dominação pelo falante. Além disso, o seu aprendizado ocorre de forma natural pela interação com o meio e com os demais falantes. Não há, portanto, intervenção pedagógica ou um raciocínio linguístico consciente. É importante destacar ainda que um falante pode ter mais de uma língua materna. Então, eu gostaria assim de perguntar ao Titio, que é linguista, sobre qual é a importância da língua materna na vida de uma criança. Bem, nós temos aqui uma pergunta muito importante, não é? Porque diariamente os nossos ouvintes têm ouvido a falar sobre essa questão, língua materna, né? Essa é a minha língua materna, aquela é a língua materna do João. Mas o que é a língua materna? O nosso amiguinho aí já definiu o que é língua materna, mas qual é a importância da língua materna? Bem, como seres sociais, nós precisamos ou temos a necessidade de nos comunicarmos com os demais elementos que pertencem à nossa sociedade. E o instrumento que nós utilizamos para nos comunicarmos com os demais elementos que fazem parte da nossa comunidade linguística é, então, a língua. Daí a importância da língua materna. Segundo Noam Chomsky, a língua ou a linguagem é uma realidade inerente aos seres humanos. Todo ser humano, a partir do momento que vem para essa terra, tem a capacidade de criar ou desenvolver sistemas ou signos para poder se comunicar. Então, primeiro é que não há como escapar de uma língua materna, porque a partir do momento que nós nascemos, estamos expostos a determinadas línguas e a partir daí nós vamos sentir a necessidade de designar as coisas que nos rodeiam segundo aquilo que nós vamos encontrar na comunidade em que nós vamos estar exposto. Então, ou seja, a língua materna, o aprendizado acontece de forma natural. Exatamente, é de forma natural. É uma capacidade natural dos seres humanos, conforme procriar e, como sentir fome, né? Sentir a necessidade de beber água, são necessidades naturais, assim como é a língua. E qual é o papel de um linguista na sociedade? Bem, o linguista é o especialista da língua. Nós somos formados para dar resposta a todos os problemas relacionados à linguagem humana. O linguista tem o papel crucial de olhar para os fenômenos linguísticos, não é? E dar respostas a esses fenômenos. Assim como um psicólogo vai dar respostas a todos os fenômenos e problemas que têm a ver com a nossa psique, é da mesma maneira que o linguista tem a responsabilidade de dar respostas a todos os problemas, todos os fenômenos que ocorrem na língua, ou então, de modo geral, na linguagem humana. Esse é o primeiro papel do linguista. Então, podemos assim dizer que, ou caracterizar que os professores de língua portuguesa também são linguistas? Não. O professor de língua portuguesa está aí para ensinar a gramática da língua portuguesa. Ele é formado para dominar a gramática da língua portuguesa e ensinar às crianças a boa maneira de escrever ou de falar, segundo a gramática da língua portuguesa. Agora, existem fenômenos além da gramática da língua portuguesa. Nós diariamente temos ouvido expressões ou construções linguísticas que fogem ou escapam, né, às abordagens apresentadas pelas gramáticas. Então, o linguista estará aí para dar resposta a esses fenômenos. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Existem já doenças conhecidas, não é, no campo da saúde. E os nossos doutores, os nossos médicos, enfermeiros conhecem essas doenças, certo? Exato. Surge um momento da vida, não é, que pode surgir uma nova doença. E os nossos enfermeiros, médicos, não têm a capacidade de lidar com essa doença, não sabem
os procedimentos necessários para poder erradicar essa doença, não sabem exatamente por que o surgimento dessa doença. Há especialistas competentes para dar respostas a todas essas questões, a todos esses problemas. E assim é na língua. Existe a gramática da língua portuguesa que nos diz como escrever ou falar corretamente, mas para além disso, há fenômenos que ocorrem além da gramática da língua portuguesa. Os linguistas estão aí para dar respostas a todos esses fenômenos. Pois é, então, nós aqui em Angola, a língua oficial é a língua portuguesa. Mas existem também as nossas línguas nacionais, que são os dialetos, o quimbundo, o kikongo, o choco, o umbundo, umbunda, Quanyama, Nhaneca, Fiote e Nganguela. Por exemplo, uma criança que nasceu em Benguela ou Malange e aprendeu uma dessas línguas, aquela vai se tornar a sua língua materna? Exatamente, tal como já definiu no princípio, não é? A língua materna é a primeira língua de contacto, ou seja, a primeira língua que o falante vai aprender e vai usar nos seus primeiros passos de vida, quando ele atinge a fase que nós chamamos de fase de aquisição da língua. Nessa fase, né, a criança vai sentir a necessidade, conforme já estava explicado, de designar cada elemento segundo aquilo que a comunidade prescreve. Quem é essa entidade que diariamente me coloca no colo? Quem é essa entidade que diariamente me coloca no berço para dormir? Então ele vai ter a necessidade de designar essa pessoa. No caso, se for o português, ele vai falar papá. Se for o quimbundo, tata. Se for o francês, père. Se for o inglês, né, daddy, e assim por diante. Então, se for o umbundo, ele também vai pronunciar de acordo a língua que ele estará exposto naquela comunidade. E neste dia, recentemente tivemos o dia 21 de fevereiro, que é o dia da língua materna. O que é que os linguistas prepararam? Bem, acredito que houve atividades, não é, em prol deste dia, para comemorar este dia. Mas para dizer que eu não participei em nenhuma dessas atividades, mas o facto de estar aqui a falar de língua materna, acredito que ainda estamos na semana, não é? Na semana da língua materna, então nós estamos aqui já a celebrar esse dia e esclarecer aos nossos amiguinhos, aos nossos ouvintes sobre a língua materna, já é uma forma também de celebrar este dia. Tio Ivandro, eu gostaria que, por favor, diferenciasse, porque tem muitos canucos que fazem confusão de língua materna e de dialeto. Ok. O dialeto, nós temos a concepção comum que se tem de dialeto, né? Quando nós falamos em Angola sobre dialeto, as pessoas olham rapidamente ao quimbundo, ao umbundo, ao Quanyama, essas nossas línguas locais, né, que são estatutariamente reconhecidas como línguas nacionais. Mas o conceito de dialeto não é exatamente esse. O quimbundo tem seus dialetos, o umbundo tem seus dialetos, também como o português tem seus dialetos. O dialeto podemos, em palavras simples, dizer que é uma variação de uma língua, percebe? Sim. Por exemplo, o quimbundo falado em Malange, há um padrão do quimbundo, há um padrão estabelecido do quimbundo, e deste padrão, em função de diferentes realidades socioculturais, não é? Tendo em conta as diferentes etnias que existem no nosso território, esse quimbundo vai sofrer algumas variações em função de diferentes territórios. Por exemplo, o quimbundo que é falado no Kwanza Sul, nas regiões próximas de Malange, já vão sofrendo algumas alterações. Então são essas alterações, essas variações que nós vamos chamar de dialetos do quimbundo. Assim como o português tem os seus dialetos. Agora, a língua materna acho que vamos estar sempre a repetir, não é? Sim. Ok, a língua materna é a primeira língua que o falante aprende desde o berço. Nós, seres humanos, sentimos a necessidade de nos comunicarmos e ao longo do nosso crescimento, nós adquirimos uma língua e vai ser a língua que nós vamos estar exposta, que
claramente pode ser a língua dos nossos progenitores, ou não, no caso de indivíduos que crescem com outros tutores. Então, por exemplo, uma criança de pais angolanos, mas que nasceu na Rússia, aprendeu a falar russo, aquela vai se tornar sua língua materna, o russo. Olha, em termos de definição de língua materna, em termos de conceito, nós temos aqui um problema. Ou vai ser, a língua materna vai ser a língua dos pais? Ok. Aqui nós vamos levantar um problema. Eu não queria levantar, mas vamos ter que levantar. Porque a língua materna, além de ser língua de primeiro contato, ou a primeira língua que o indivíduo vai aprender na fase da aquisição, também é a língua com a qual o falante se identifica culturalmente, que evidentemente é a língua dos seus ancestrais, não é? Do seu pai, do seu avô, e aquilo vai descendendo. Era suposto o Kimbundo, o Umbundo, o Chicoiama, não é? O Kikongo serem as nossas línguas maternas. Só que nós sofremos uma invasão, quer dizer, é como se houvesse um corte etnográfico naquilo que é as nossas raízes. O português entrou como invasor e agora nós estamos perante a um problema. Nós concebemos conceito gerado a partir de realidades sociohistóricas diferentes da nossa. Portugal está há muitos séculos com a língua portuguesa e evidentemente, de geração em geração, eles vão se reconhecendo culturalmente com essa língua, a língua portuguesa. Já nós, apesar de a língua portuguesa ser a nossa língua materna, língua de muitos de nós, não é? Muitos de nós não nos reconhecemos culturalmente nessa língua. E muitas vezes falamos com base a língua dos nossos pais. Falamos o português, mas com base ao Kimbundo. Falamos o português com base ao Umbundo. Então, daí o problema que se levanta. A língua portuguesa, para esses casos, né, que o indivíduo tem pais Umbundo e vai para a Rússia, cresce lá na Rússia, a primeira língua que aprende é o russo. Será que o português vai ser a sua... Quer dizer, o português já está descartado, porque os seus pais falam o Kimbundo. Qual vai ser a língua materna desse indivíduo? Agora aqui vamos dividir as perspectivas, percebe? A perspectiva ocidental, que ignora a parte cultural, não é? Vai designar a língua primeira como a língua materna desse indivíduo. Quer dizer, nesses casos, o indivíduo vai ter como língua materna o russo, apesar de os seus pais falarem Kimbundo. Agora, na perspectiva africana, nós vamos ter esse indivíduo, vamos ver esse indivíduo como pertencente, vamos ver as suas raízes, é Umbundo. Não é? Então, naturalmente, a sua língua materna é o Kimbundo, porque aquilo é algo que jorra no seu sangue. Ele vai falar também o russo, mas com base a língua dos seus pais. Muito bem, Titi, já estamos assim bem no final da nossa conversa. Ai. Titi, últimas considerações sobre o tema, sobre a língua materna. Bem, nas minhas últimas considerações, não é? Estamos a falar de língua materna e logo nós vamos pensar nas línguas nacionais. As nossas línguas nacionais, na medida que o tempo passa, vão desaparecendo. Isso é um facto e ninguém pode negar isso. Isso é também um facto natural. Isso aconteceu com várias outras nações. Mesmo Portugal não tinha a língua portuguesa como sua língua nativa. Existia outra língua. Foi imposta o latim, não é? E do latim veio o latim vulgar, que deu origem ao português, e hoje a língua portuguesa é sua língua. Aqui também pode acontecer o mesmo, daqui a alguns séculos, não é? O português, as línguas nacionais, que nós chamamos de línguas nacionais, podem desaparecer e o português vai ser a nossa língua de identidade até cultural. Daqui a muitos séculos, as nossas línguas podem desaparecer na medida que o tempo está temos. Então, agora, o que uma forma de resgate de valores. Exatamente. O que eu sugiro, eu queria chegar mesmo até aí. O que eu sugiro? Eu sugeria que se desse aplicabilidade nas nossas línguas nacionais. Nós falamos tanto de resgate dos valores das nossas línguas nacionais, de elevação das nossas línguas nacionais, mas o que se precisa
é mesmo dar aplicabilidade a essas línguas. Por exemplo, nós quando vamos a um centro de formação aprender o inglês, não vamos por sentimento nacionalista, que eu tenho de aprender o inglês ou o francês, não. Mas nós vamos porque a aplicabilidade desta língua. Existem instituições, né, que vão recrutar, cujos requisitos sine qua non para que você possa entrar ou fazer parte dessa instituição é o domínio da língua inglesa. Já estamos a ver uma aplicabilidade. Logo, se eu quiser ingressar nessa instituição, eu devo obrigatoriamente dominar a língua inglesa. E isso vai me impulsionar para fazer o curso de língua inglesa. Isso nós conseguimos notar na nossa sociedade. Agora, um indivíduo que vai a um centro de formação vai se perguntar, o que é que eu vou fazer com o quimbundo? O quimbundo eu vou falar, por exemplo, no centro de formação. Depois, quando eu chegar a casa, encontro os meus pais estão a falar português. Os meus amigos estão a falar português. Quer dizer, não há aplicabilidade. Se, por exemplo, vamos supor no BIE, as administrações não é, tenham, vamos supor, um X número de vagas para fazer parte das administrações, e um dos requisitos é o domínio da língua do umbundo. Os residentes, mesmo não residentes, vão ver aquilo como uma oportunidade. Epa, eu preciso de exercer essa função, então o indivíduo vai ser impulsionado a dominar o umbundo para poder, então, aplicar nas administrações. Se essas línguas começarem a entrar nos nossos documentos oficiais, aí sim nós vamos ter aí a valorização das línguas nacionais. Fora disso, vai ser simplesmente teorias atrás de teorias, e as pessoas vão ver que não há necessidade de aprender essas línguas. E também ensinar as crianças desde tenra idade, não é, a língua materna, por exemplo, nas escolas, os pais que sabem falar quimbundo, ensinar os filhos de vez em quando em casa, sentar, explicar, o bom dia é assim, o boa tarde é assim, as saudações são assim, e assim vai se agregando valor às crianças e resgatando os valores. Titio, deixa já os seus beijinhos e abraços, porque já estamos mesmo para terminar a nossa conversa. Bem, os beijinhos e abraços vão a todas as crianças do mundo inteiro, que são o futuro do amanhã, não é? Tudo que se encontra desestruturado são elas que vão estruturar. Um abraço para todos aqueles que me conhecem, não é? Todo mundo que me conhece. Yeah. E para todos os linguistas. Exatamente. E já agora deixa uma mensagem do Dia da Língua Materna. Uma mensagem para o Dia da Língua Materna. A língua materna é a nossa língua e é a nossa identidade. A língua é a identidade, então devemos ter vontade em todos os sentidos de valorizar essa língua e não ter vergonha da sua língua materna e não usar o preconceito pelas línguas maternas de outros povos, não é? Porque não existe uma língua superior à outra, não existe uma cultura superior à outra. O que existe é diferença entre as culturas. Por esta razão, nós devemos valorizar as nossas línguas, que são as línguas nacionais. Muito obrigado, titio. Volte Obrigado, sempre eu. ao nosso programa, já é residente da casa. Ok, obrigado. Agora são 11h46, tivemos a conversa com